Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito da reunião ontem à noite do Conselho Deliberativo que aprovou com ressalvas as contas do ex-presidente Fábio Bentes e o que isso significa para o futuro do clube, tanto no futebol quanto na sua questão geral, social, esportes amadores e muito mais. Quero também falar sobre o veto da comissão técnica numa contratação que a diretoria estava estudando para essa sequência de Série C e também vou trazer para vocês números preocupantes do Clube do Remo em relação à luta contra o rebaixamento na competição nacional. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom ChavesRemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Semana de estreia da Eurocopa e várias competições pelo Brasil e pelo mundo, e você já pode profetizar sempre com responsabilidade na Bet do Brasil. Recado também da DNA, cursos técnicos para você que quer investir na área da saúde com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a galera da DNA, cursos técnicos, conheça os cursos disponíveis e mude de vida agora mesmo investindo no teu conhecimento. Bom, galera, deixa eu começar a conversar com vocês aqui sobre a reunião que aconteceu ontem à noite lá na sede social do Clube do Remo, do Conselho Deliberativo do clube, que iria tratar da aprovação, da análise das contas e aprovação do último quadrimestre da gestão Fábio Bentes, tá? Essa reunião iria acontecer logo após aquele jogo contra a equipe do Tombense, né? O jogo do Remo foi no domingo contra o Tombense, empatou em 0-0 no Bainão, e no dia seguinte, se eu não me engano, no final de maio ali, seria realizada essa reunião. Entretanto, a diretoria atual alegou que estava recebendo ameaças, né? De que a sede social não teria segurança porque iria ter protesto, um monte de coisa, e numa manobra, né, digamos assim, acabou adiando essa reunião para análise das contas do Fábio Bentes e ficou muito claro de que era uma manobra porque se tratava ali de uma estratégia do ex-presidente do Clube do Remo para conseguir, né, de uma certa forma, trazer ali a sua defesa para que as suas contas fossem aprovadas. Pois bem, e isso no jogo político, isso acontece muito, tá? Isso não é só no Remo, isso também acontece inclusive lá em Brasília. Aliás, muita coisa do nosso país que não vai para frente tem a ver com as decisões tomadas no Congresso Nacional. E a Câmara dos Deputados, o Senado, por exemplo, que são aí o poder legislativo, eles se comparam ao que é hoje o Conselho Deliberativo do Clube do Remo. O que o CODIR faz, né, que é o Conselho Diretor, que, por exemplo, hoje é presidido pelo Tonhão, tudo que o CODIR faz tem que ser analisado e aprovado pelo CONDEL, que é o Conselho Deliberativo, que os conselheiros que foram eleitos na última eleição. E vocês sabem que o Fábio ele é muito forte politicamente falando, né? O Fábio Bentes ele foi um cara que ele foi eleito com essa força política, ele montou o grupo dele dentro do Clube do Remo, na época ali para tirar de uma certa forma as chamadas múmias do Clube do Remo, aquela galera mais antiga, né? E ele veio aí como o grande responsável por essa galera da nova geração, digamos assim, a geração PlayStation, como ficou conhecida, né? Que era essa galera de um pensamento mais aí moderno, de tentar trazer para o Clube do Remo modernidade. Mas, assim, muitas das vezes ficava só no discurso, porque esse grupo político também, de uma certa forma, foi prolongando, né, promessas
e não foi tirando do papel muita coisa, principalmente em relação ao futebol. E vocês sabem que o Fábio ele ainda é muito forte politicamente. Tanto é que ele foi, se eu não me engano, o conselheiro mais votado na última eleição, e foi eleito presidente da casa, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo, ou seja, ele saiu do CODIR e foi eleito presidente do CONDEL. Por que ele foi eleito, Smith, presidente do CONDEL? Porque ele tem muita força lá dentro do CONDEL ainda. Então, o grupo político do Fábio, ele ainda é muito forte, e por isso que eu falo que a oposição do Remo, ela ainda é fraca. A oposição quer mudar as coisas dentro do Remo, ela ainda é uma oposição fraca, né? E ficou claro nessa reunião de ontem, em que o CONDEL foi analisar as contas do último quadrimestre do Fábio, e as contas foram aprovadas com ressalvas. Como assim? Muitas coisas que aconteceram no último quadrimestre, gastos inclusive aí, até de esporte amador, não tinham notas fiscais, não tinham comprovação fiscal ali, né? Para quem não lembra, o Remo não tem uma conta própria, o Remo tem uma conta, salvo engano, do Retorno do Rei, tá? Que ele utiliza para receber pagamentos de patrocínio, essas coisas, tá? Então, essa questão da transparência ainda é um tema que o Remo está longe, né, de alcançar, seja na gestão do Fábio, seja nas outras gestões, talvez futuramente também, agora com o Tonhão, essa questão da transparência ainda está longe de se chegar aí no acordo. Então tem muita coisa que não tinha comprovação ali e foi votado e foi aprovado com ressalvas essas contas do último quadrimestre do Fábio Bentes. 50 votos a favor e 28 votos contra, tá? Esse foi o resultado da votação que aprovaram aí com ressalvas as contas do ex-presidente Fábio Bentes. Na minha opinião, o Remo sai perdendo com isso, porque a gente tanto preza pela transparência, a gente tanto preza para que as coisas sejam feitas da maneira correta, né? E por conta dessa questão política, acabou sendo aprovada dessa forma, né? Essas contas aí do Fábio Bentes. E isso dá margem para que o Tonhão, para que o próximo presidente do Remo também utilize dessa ferramenta política para aprovar suas contas. Aí eu me pergunto, onde é que o Remo vai parar com isso? Isso vai dar uma margem para que as administrações sempre sejam irresponsáveis e se preocupem cada vez menos com a transparência? Quando é que o Remo vai ter, por exemplo, uma certidão negativa, que inclusive o rival já vai começar a receber pela conta do próprio clube, cotas de patrocínios, né, premiações? Quando o Remo vai conseguir isso? Quando é que o Remo vai conseguir avançar, gente, na sua questão estrutural? E para você conseguir recursos e avançar estruturalmente, você precisa ter credibilidade no mercado. E tudo o que a gente estava vendo nos últimos anos nada mais era do que um castelo de cartas, um castelo de areia que foi se desmoronando. Então, a política desse grupo, ela foi muito bem feita internamente para que eles continuem no poder, sem muita gente lá dentro ter o poder também de, como é que eu posso dizer, de questionar o que está sendo acontecido. E o torcedor, de fato e de direito, aquele que compra ingresso, compra camisa, e que não deixou o Remo falir anos atrás, ele tem o direito de saber o que está acontecendo. O Remo não é só dos sócios remidos e proprietários. Claro, você que quer mudar a vida do Remo, você deve se associar, você deve fazer parte. Mas qual é a motivação que o torcedor vai ter para virar sócio remido, proprietário, tentar uma vaga no Condel, se lá dentro a sujeira acontece à torta e à direito? É arriscado o cara entrar lá dentro e perder o sentimento dele de remismo, que esse ano, inclusive, tá muito machucado. O que o Remo esse ano tá fazendo com o seu torcedor, cara, é um teste assim, sabe? Daqueles torturantes para saber se o cara ama realmente o clube que ele torce. E é engraçado que ainda tem gente que bate palma pra essa galera, cara. Ainda bate palma e, inclusive, tenta comparar o ex-presidente com o atual, sendo que o ex-presidente foi quem indicou o atual. O atual nem queria ser presidente, ele foi empurrado lá pelo Fábio. Então, gente, tudo que está acontecendo dentro de campo é apenas uma consequência de tudo que ocorre fora dele, tá? E eu estou bem preocupado porque ontem
foi mais uma demonstração que essa galera não tá nem um pingo preocupada com o futuro do clube. Só pensam em política, só pensam em ego, só pensam neles mesmos, não pensam na instituição, a instituição que se dane. E olha, irmão, ou a gente age sempre com responsabilidade, ou o Remo tem um risco de virar um Santa Cruz, um Joinville, um Paraná Clube, e aí não volta mais. Nem SAF talvez resolva. Então, ou a gente exige transparência desses caras, ou o Remo vai para o fundo do poço. E aí, irmão, para tirar de novo, não contem mais. Se o Remo cair para a Série D, não contem mais com aquele sentimento que o torcedor tinha de 2015, de que era amor incondicional, ia comprar ingresso, comprava tudo que o Remo vendia, o torcedor comprava. Não é mais assim. O torcedor do Remo mudou a mentalidade, né? Ele provou lá uma Série B, provou um título de Copa Verde, ele quer mais. Sabe? Aquele viciado que quer mais, pois é o torcedor do Remo. E tá super certo, tem que ser assim. Esse negócio de romantizar fracasso é coisa do passado. Enfim, eu queria inclusive a opinião de vocês sobre esse assunto, tá? Se vocês discordam de alguma coisa que eu falei aqui, ou se realmente bate com o sentimento de vocês também, de impotência hoje, em relação a tudo que vem acontecendo no Clube do Remo. Bom, eu tive acesso também a um estudo que foi postado lá no Twitter, do jornalista Matheus Pauxis, lá do O Liberal. Ele trouxe os números comparativos do Clube do Remo com outras campanhas do mesmo Clube do Remo e também de equipes que caíram para a Série D em outros anos. Ano passado, por exemplo, o Manaus teve 33% de aproveitamento e foi rebaixado. O Remo, se ele seguir nessa toada com o aproveitamento que ele está nesse momento, ele chega no final da Série C com apenas 16 pontos, ou seja, seria rebaixado, e com aproveitamento de apenas 29%. Ou seja, hoje o Remo tem um aproveitamento de time rebaixado. É por isso que essa é a nossa realidade. Esse é o nosso objetivo, não ser rebaixado. Sonhar com classificação está muito difícil, porque esse time não demonstra reação. Esse time não tem qualidade para entregar uma sequência de vitórias que dê tranquilidade para o seu torcedor. Por exemplo, o Remo agora tem 5 jogos para fazer apenas em casa. O Remo vencendo esses 5 jogos, ele alcança os 22 pontos e, com certeza, com essa pontuação, ele se livra do rebaixamento. Mas vocês, do outro lado, tem alguma convicção que esse time vai conseguir vencer os 5 jogos que restam em casa? Vai conseguir beliscar vitórias fora de casa? É o que deixa a gente muito preocupado. É por isso que a gente fala que ou o Remo vai no mercado e acerta as contratações, o Rodrigo Santana acerta uma equipe e que não erre durante os jogos, ou a situação vai ficar muito complicada. Classificação realmente é algo muito difícil de acontecer. Desse time alcançar 29, 30 pontos, acho bem provável, porque é um time que não tem qualidade. Até tem um esforço, a galera pede raça lá nas arquibancadas. Raça para mim não falta, o que falta é qualidade. Qualidade, gente. É isso que está faltando para a gente. Nos últimos anos, inclusive, por isso que a gente tem batido na trave e não tem conseguido a classificação para as outras fases da Série C. Então é muito preocupante os números aí do Clube do Remo nessa Série C. Inclusive, a rodada, mais uma vez, ajudou a gente. Ontem, 3 jogos aconteceram, 2 interessavam a gente diretamente. O Floresta venceu o Confiança, deu uma respirada na zona de rebaixamento. E o CSA empatou em 1-1 com o São José. Esse resultado foi maravilhoso para o Remo, porque segura as duas equipes lá atrás. É verdade que o São José ainda tem jogos a menos a cumprir na competição. Mas o CSA, por exemplo, está lá, segue afundado na zona de rebaixamento. Se o Remo tivesse vencido o São Bernardo, cara, estava na primeira página, estava mais tranquilo. Mas não, o próprio Remo não se ajuda e segue ali perto, rondando a zona de rebaixamento. Bom, só para encerrar agora, galera, uma atualização sobre o mercado da bola, tá? Ontem eu trouxe a informação aqui que o Remo tinha interesse na contratação do volante Bruno Silva, de 37 anos, que hoje está na equipe do Paraná Clube, com passagem por diversos times do Brasil. Mas a informação do jornalista Magno Fernandes é de que a comissão técnica, comandada por Rodrigo Santana, reprovou essa contratação, tá? Inclusive aqui já até parabenizo o Rodrigo Santana pela coerência, né, pelo menos nesse ponto aí, de ter vetado essa contratação. A gente não tem um cabimento trazer esse cara que tá jogando uma segunda divisão do futebol paranaense, que foi muito mal no Campeonato Catarinense pelo Joinville, tá? A galera do Joinville não gostou dele por lá.
e que está na fase mais do que decadente, mais do que descendente na carreira, já vai encerrar a carreira, tá. É a minha opinião. Eu não traria esse jogador, eu esperaria aí, por exemplo, uma oportunidade para trazer o Júnior Dindê do Águia, preferia ele do que trazer um Bruno Silva. E nem sei mais se realmente é o nosso maior problema hoje meio-campo, porque para mim, nosso maior problema é lá, na camisa 9, é atacante, gente. Se não trouxer gente que faça gol, vai ficar bem complicado pro Remo nessa sequência de Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, eu queria muito que vocês trouxessem mais uma vez a opinião de vocês, deixassem o like, comentassem, né, os assuntos aqui desse, verificassem também a inscrição. À noite tem vídeo do canal também com as notícias durante o dia e em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Bom almoço a todos, tamo junto, valeu!